Boa noite. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão online, a mais esse culto dedicado ao nosso Deus, o qual daqui a pouco nós iremos abrir a sua palavra para nela meditar, para permitir que o Senhor fale aos nossos corações. Mas antes eu gostaria de convidar você, onde quer que você esteja nesse momento, a curvar a sua cabeça, a falar com o nosso Deus e colocar diante dele as tuas ansiedades, colocar diante dele os teus desejos, aquilo que quer trazer preocupação a você, que nesse momento você consagre a tua vida, consagre a tua casa, consagre a tua família ao Senhor. E logo após, eu quero convidar você para juntos adorarmos ao Senhor com o hino da harpa cristã número 370. Amém? Mas vamos orar primeiramente. Eu sou o pastor Tiago e é uma alegria, mais uma vez, estar compartilhando a palavra de Deus com você nesse momento de dificuldade que o nosso mundo atravessa, mas tendo a certeza de que o nosso Deus é maior. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta ferramenta que o Senhor nos concede neste momento, que é o culto online, no qual nós podemos nos comunicar, no qual nós podemos, Senhor, de uma forma diferente, nos unir em um só espírito, em uma só fé, para adorar o Senhor, para colocar diante do Senhor as nossas petições, bem como as nossas ações de graças, Pai, confiando em Ti, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu já entrego este momento ao Senhor. Não é um vídeo a mais, e sim um culto. É assim que nós devemos enxergá-lo, Senhor, como culto dedicado ao Senhor. Por isso eu oro e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Hino da harpa cristã, número 370. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Glória a Deus. Que Deus ajude a sermos ainda mais gratos a Ele, não importam as circunstâncias. Gostaria de, nesse momento, trazer uma reflexão breve da parte do Senhor,
para cada um de nós. É sobre algo muito sério, é sobre algo muito grave, que envolve, inclusive, questão de vida ou morte. Se eu anunciasse para vocês que nessa noite eu vou falar sobre um vírus que começa com a letra C e que tem trazido muitos estragos por todo o mundo, qual o primeiro nome que subiria à tua mente? Quase que, certamente, seria o tal do corona, tão falado coronavírus. E, de fato, esse vírus tem trazido muitos abalos econômicos, físicos, psicológicos pelo mundo inteiro. O coronavírus tem trazido muitos estragos em todo o mundo. Porém, não é sobre este vírus que eu vou falar nessa noite, e sim sobre um infinitamente pior do que o corona. Pior, pastor? É? Pior porque ele tem trazido estragos mais profundos, em mais lugares e por mais tempo do que o próprio coronavírus. Por isso digo que ele é infinitamente pior. Existe um vírus assim, pastor? O coronavírus tem trazido desastres muito grandes, tem parado mais letal. Ele é ainda mais Deus. No livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 5, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Nós temos trazido uma série de mensagens, uma série de estudos dos 10 mandamentos. E como eu disse hoje de manhã, essa talvez não seria a série que a maioria das pessoas adoraria ouvir. Seria mais agradável ouvir uma série sobre promessas, uma série sobre cura, uma série sobre restauração. Mas nós precisamos entender que, biblicamente falando, a bênção e a maldição são consequências da obediência ou da desobediência aos mandamentos de Deus. E avisa maldições para quem desobedece. Então, muito do que está acontecendo ou pode acontecer, acredite, é resultado da obediência ou não aos mandamentos descritos na palavra de Deus, dentre eles, os 10 mandamentos. Então, hoje nós estamos encerrando agora à noite com o 10º e último mandamento, a 10ª e última palavra dada por Deus a Moisés. E essa 10ª, ela é diferente de todas as outras. Na verdade, ela é mais especial. Você vai entender por quê. Deuteronômio, para quem está chegando agora, capítulo 5, verso 21, diz assim: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva. Pai, nós já elevamos a nossa voz a Ti no início e queremos fazê-lo agora novamente, Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, o trabalhar do Teu Espírito Santo, da forma amorosa como o Senhor tem feito, para evitar, Senhor, que caiamos em ciladas mortais. Nos abençoa agora, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você quiser anotar, os 2 pontos da mensagem dessa noite são um vírus mortal e uma vacina eficiente. Um vírus mortal, um vírus poderosíssimo e uma vacina eficiente para esse vírus. Vamos começar pelo primeiro ponto, que é o vírus mortal ou o vírus poderoso. Como se chama esse vírus? Existem inúmeros vírus ao redor do mundo inteiro, mas nessa noite eu quero me deter naquele que esse texto, Deuteronômio 5 e 21, cita. Será que você conseguiu definir o nome deste vírus?
Vou ler novamente o início. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou apenas não cobiçarás. O nome do vício, do vírus, que também começa com a letra C, e é pior do que o corona, eu chamo de cobiça. É claro que a cobiça não é um vírus literal, mas podemos compará-lo a um. Inclusive, ele também não pode ser enxergado, cobiça também não pode ser vista a olhos humanos, mas Deus a vê. E eu pergunto logo para você, será que você já foi infectado pelo vírus da cobiça? E eu diria, e eu respondo essa pergunta dizendo, certamente sim. Certamente eu e certamente você já fomos infectados pelo vírus da cobiça. O problema é que muitas vezes nós não percebemos. Muitas vezes nós não detectamos os sintomas. E é por isso que eu gostaria de logo no início mostrar para vocês alguns sintomas deste vírus chamado cobiça. Esse texto cita pelo menos 2. Quais são os sintomas? Primeiro sintoma de quem está infectado com a cobiça: desejar pessoas alheias. Desejar pessoas alheias. Primeiro item que o mandamento proíbe de desejar é a mulher do próximo, ou seja, uma pessoa que já pertence a alguém, uma pessoa que pertence ao próximo. E existe algo de muito belo aqui e também algo de muito feio aqui. Primeiro, o que é belo nesse mandamento? É belo o fato ou o lugar de destaque que a palavra de Deus está dando à mulher aqui. Porque o primeiro item, como eu disse, que o mandamento cita, ou que proíbe de desejar ou de cobiçar, é a mulher, ou seja, é uma pessoa, é o sexo feminino. E aqui nós temos uma evolução, irmãos, em relação a Êxodo 20 e 17. Foi a primeira vez na qual Moisés transmitiu os 10 mandamentos 40 anos antes. Assim que o povo saiu do Egito, pouco tempo depois, no Monte Sinai, Moisés transmitiu os 10 mandamentos. E lá, em Êxodo 20, 17, a mulher é colocada depois da casa. Ela não vem em primeiro lugar. E ela vem no mesmo pacote que coisas, que objetos, que animais até. Mas aqui em Deuteronômio, 40 anos depois, Moisés vai repetir o 10º mandamento. A mulher não está mais em segundo lugar, ela está em primeiro. E ela não está mais no mesmo pacote que coisas e animais, ela está separada. Quando Moisés vai falar das coisas, ele cita até um verbo diferente. Então aqui nós vemos uma evolução do lugar da mulher na sociedade do povo de Deus. Isso é algo belo, isso é algo importante de ser notado. É a palavra de Deus mostrando que a mulher tem um lugar de destaque. Ela não é uma propriedade do homem, ela é uma parceira, ela é uma auxiliadora. As mulheres podem dar glória a Deus aí, né? Então esse é o primeiro item. E o que é feio aqui nesse mandamento, pastor? É exatamente isso. Essa tendência que nós temos de desejar alguém que já pertence a outra pessoa. Isso é triste, isso é vergonhoso, mas é proibido na palavra de Deus justamente porque é a tendência do ser humano desejar pessoas alheias. Esse é o primeiro sintoma. E como é que isso acontece, pastor, na prática? Deixa eu dar alguns exemplos, deixa eu ser mais claro. Quem, em algum momento da sua vida, nunca pensou algo como vida? Ah, uma mulher dessas. As mulheres também em relação ao marido da outra. Ah, um homem desse. Ah, seu trabalhador, um homem fiel. Em relação aos filhos dos outros, ou seja, o primeiro sintoma da cobiça
é você desejar as pessoas dos outros. É você querer que essas pessoas sejam suas, sendo que elas já pertencem a alguém. Sabe por quê? Porque na sua mente, aquela pessoa, o dono ou aquela pessoa com quem o outro se relaciona não merece. Na verdade, quem merece é você. Né? Ah, era bom se tivesse, era comigo. Eu saberia dar. Então, esse é o primeiro sintoma da cobiça: desejar pessoas alheias. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui não são mais pessoas, aqui são coisas, são objetos, são propriedades que pertencem ao próximo. A diferença é só essa. E como é que isso acontece, pastor? Da mesma forma, só que em relação a coisas e não a pessoas. Quando você diz, por exemplo, um carrão desse, isso é que é um carro. Ou então, ou se eu tivesse um celular que nem esse. Ou então, ou se eu tivesse casa bonita, isso é que é uma casa. Ou uma casa dessa para mim, você deseja. Isso é proibido por Deus. Isso é proibido pela palavra de Deus. Então perceba, eu acho que ficou claro aqui, que o problema não é o desejar tão somente. Deus não é contra desejarmos pessoas ou coisas. Deus não é contra, digo melhor, Deus não é contra termos desejos. Jesus, muitas vezes, ele perguntou para pessoas que estavam doentes: o que você quer que eu te faça? Lembra? Ou seja, se Jesus perguntou o que ele queria, é porque ele não condena todo e qualquer desejo. O problema não é o desejar. O problema não é o sonhar. O problema não é o planejar. O problema não é o almejar. O problema é fazer isso com o que é alheio. O problema é fazer isso com uma pessoa ou uma propriedade que já pertence a alguém. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso Deus não quer. Isso Deus abomina. Mas se nós percebermos bem, muitas vezes isso está no nosso coração. E eu citei alguns exemplos, mas perceba que o final do versículo resume, dizendo: nem coisa alguma, que pertença ao teu próximo. Por que Moisés encerra o versículo assim? É porque ele não deu todos os exemplos possíveis. O que ele quer dizer é que nós não podemos cobiçar absolutamente nada que pertença ao outro. E aqui nós podemos citar outras coisas, como nós não devemos cobiçar a inteligência alheia. Podemos admirar, mas não podemos querer para nós o que já pertence a alguém. Esse é o problema. Não podemos cobiçar os dons alheios. Se eu cantasse que nem fulano, ou se eu pregasse, ou se eu soubesse fazer isso ou aquilo, ou se eu tivesse o cargo de cicrano. Isso é antibíblico, isso não agrada a Deus. Então o problema neste mandamento não é o desejo em si, e sim o desejo pelo que pertence ao outro. E eu tenho dito ao longo dessa série que essa é exatamente a ênfase dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos formam uma carta de direitos, digamos assim, mas uma carta de direitos alheios. Uma carta de direitos nos obrigam a olhar para os direitos dos outros, para aquilo que os outros precisam, para aquilo que os outros merecem. Começando pelos direitos de Deus, os primeiros mandamentos, e depois os direitos do próximo, os últimos mandamentos. Irmãos, Deus falou muito ao meu coração
nessa série. Eu louvo a Deus por isso. Nosso país precisa voltar a observar os 10 mandamentos, não apenas o nosso país, mas o nosso mundo inteiro. Mas mesmo assim pode ser que uma pulga atrás da orelha ainda esteja presente em alguns. Porque se você observar bem, a cobiça é algo interno. É algo que nenhum rei tinha direito de exigir de ninguém. E, na verdade, algumas pessoas podem olhar para o 10º mandamento e dizer: ei, mas isso é besteira. A cobiça não é algo até invisível a olhos humanos. A cobiça não é algo interior. A cobiça não é algo do coração. Que importância isso tem, pastor? Tudo bem Deus proibir que se mate alguém. Dá para entender. Tudo bem Deus proibir que se roube alguém. Dá para entender. Honrar os pais é necessário. Mas proibir algo de dentro do coração, nem importância. Muitos se enganaram em relação ao corona, dizendo que é besteira, dizendo que é algo sem importância. Muitos mais podem se enganar com a cobiça. Já vimos os sintomas da cobiça, que é desejar o que é alheio, pessoas, propriedades. Quer ver os efeitos? Quer ver o que a cobiça pode gerar? Pois a cobiça gera outros pecados. Ela é um pecado que gera outros pecados. Eu diria que Deus não poderia encerrar os 10 mandamentos de forma mais poderosa, de forma mais forte do que com este mandamento. Porque se a cobiça é algo poderosíssimo, primeiramente, porque o que ela gera? Em primeiro lugar, ela gera outros pecados. Ela gera outros pecados. Por exemplo, cobiçar uma pessoa alheia é o primeiro passo para adulterar com essa pessoa, quebrando assim o 7º mandamento. Notou como a cobiça gera outros pecados? Quebrar o 10º mandamento é o primeiro passo para quebrar todos os outros 9. É por isso que esse mandamento é tão importante, como eu disse. Quebrar esse é um passo que você dá para quebrar os outros. Para você quebrar o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto, guarda o dia de sábado. Se você cobiçar, você não vai descansar. O quinto, honra teu pai e tua mãe. Os fariseus não honravam pai e mãe por causa do dinheiro. O sexto, não matarás. Quem cobiça muitas vezes mata. O 7º, não adulterarás. O 8º, não roubarás. O 9º, vamos já ver um exemplo disso. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, por causa do dinheiro, por causa da cobiça, por causa de querer algo que é do outro, você pode levantar um falso contra ele. Então a cobiça, ela é capaz de gerar outros pecados. E como eu disse, tem um exemplo muito triste na Bíblia, muito sério, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, de um rei chamado Acabe, que cobiçou algo aparentemente sem importância. Ele cobiçou uma vinha que ficava ao lado do seu palácio. Uma vinha que ficava ao lado do palácio dele. Ele quis para si. E olha o que aconteceu. Para quem não conhece ou para quem não lembra a história, eu vou ler os primeiros 16 versículos de 1 Reis 21. Atente bem ao que diz a palavra de Deus e ao que ela quer ensinar ao meu coração e ao teu coração. Olha como esse pecado, o pecado da cobiça, é capaz de gerar outros pecados. Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Sucedeu 1 Reis 21, 1 a 16. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote:
Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro, o que ela vale. Eu vou te dar outra, eu quero essa vinha, Nabote. A gente faz negócio nela. Eu te dou outra, ou então eu pago por ela. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Para Nabote, o mais importante não era dinheiro, não. Para Nabote, o mais importante era a família. Para Nabote, o mais importante era a palavra de Deus, porque Deus dizia que era proibido vender a propriedade dos pais para outros. Então Nabote diz: não, guarde-me o Senhor, eu não vou fazer o que Deus não quer, não. Dinheiro para mim não é mais importante, não. Eita! Então Acabe veio, desgostoso, indignado para sua casa, com beição lá pela frente, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Olha, o coitadinho estava sofrendo, porque ele queria aquela vinha que era do outro, e esse outro não o deu. Porém, ele era casado com uma mulher perversa. Vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, imagina até ele chorando, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém, ele diz: não te darei a minha vinha, ó homem mimado, chorão. Então, verso 7, Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eita, mulher é essa, hein? É para cobiçar a mulher do próximo, essa aqui ninguém nem cobiça. Né? A mulher que manda no marido, a mulher que manda no rei. Verso 8, a história continua. Então escreveu cartas, e aqui que a história fica mais triste ainda. Escreveu cartas em nome de Acabe, em nome de seu marido. Selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade. E habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Olha que hipocrisia. Olha que hipocrisia. Apregoaram um jejum, até jejuaram para pecar, para mentir, para dizer falso testemunho contra uma pessoa inocente. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. A cobiça de Acabe gerou outros pecados. Eu enxergo aqui pelo menos 2. Falso testemunho, que inclusive é a quebra do 9º mandamento, que nós estudamos hoje pela manhã, e o assassinato de sangue inocente,
que nós vimos que é algo que Deus abomina, é algo que Deus odeia. Cobiça não é algo inofensivo. Ela é poderosa ao ponto de gerar pecados. É exatamente isso que Tiago, meu xará, diz lá no capítulo 1, verso 14, início do verso 15. Deixa eu começar do 13. Ninguém ao ser tentado diga, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Agora escute. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado começa com a cobiça, com o desejo de possuir o que não é lícito possuir. A cobiça gera outros pecados. Esse é o primeiro efeito desse vírus chamado cobiça. Mas existe outro. Por causa do pecado, a cobiça acaba gerando a morte. Acaba gerando a morte. É o que diz a continuação do versículo 15. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça gera o pecado. E o pecado gera a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Acabe no capítulo seguinte. Depois que Nabote é assassinado por causa de falsos testemunhos, o profeta chega para Acabe e diz: ei, da mesma forma que você fez com ele, os cães vão lamber o teu corpo, o teu cadáver. Irmãos, é impressionante como isso se cumpre no exato lugar em que Nabote foi assassinado, os cães lambem o corpo de Acabe. Cobiça gera a morte. Não sei quantos de vocês já assistiram Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. É o primeiro filme que dá início à série de filmes Piratas do Caribe. E esse filme, ele conta a história de uma tripulação que rouba um tesouro amaldiçoado. E porque roubam esse tesouro amaldiçoado, coisas ruins começam a acontecer. No início parece que tudo está às mil maravilhas, eles começam a gastar o dinheiro e tudo aquilo que eles compram, que eles gostariam de comprar com o tesouro, eles passam a comprar. Só que com o passar do tempo, eles começam a perceber que as coisas compradas pelo tesouro roubado, elas não trazem mais o prazer de outrora. Eles não sentem mais o prazer por estas coisas que eles sentiam antes. E aí que eles percebem que eles não estão mais vivos como eles estavam antes. Eles não estão mais na situação de antes de terem roubado o tesouro. E é aí que eles buscam uma forma de desfazer a maldição. Como? Procurando devolver ao baú cada uma das peças que eles haviam roubado. E em meio a uma dessas tentativas, está faltando apenas uma moeda, e eles encontram a última moeda desse ritual, em meio a essa tentativa, que o capitão do navio, do Pérola Negra, o capitão Barbosa, revela algo em relação ao resultado verdadeiro da cobiça. Ele diz uma frase mais ou menos assim: éramos impulsionados pela cobiça, mas agora somos consumidos por ela. Arrependido de ter feito o que fez, de ter desejado o que não deveria, o que não era para ele, e sendo amaldiçoado, tendo que experimentar a morte, ele diz: nós éramos
impulsionados, motiváveis, isso seja a tua situação agora, motivados pela cobiça, para obter o que não é seu, para obter o que é dos outros, mas ele diz, agora somos consumidos, somos destruídos por ela. Esse é o verdadeiro efeito da cobiça. No início parece que você vai obter o que deseja. No início parece que a cobiça vai trazer algo para você. Ela vai acrescentar algo a você. Mas no final das contas, quando você muitas vezes concede até o que você cobiçava, você percebe que o gosto não é aquele que você imaginava. Você até tem, mas você não desfruta. E o que acontece verdadeiramente a partir dali é você ser consumido, é você perder o que você tinha por causa deste sentimento, por causa deste desejo. Eita, que coisa triste. Esta é a realidade desse vírus chamado cobiça. Ele gera outros pecados. E no final das contas, não se engane, não se iluda. Ele gera a morte. Mas existe uma boa notícia. A boa notícia é que, se apesar de até o momento em que eu estou pregando esta mensagem, ainda não terem descoberto a vacina do corona, ou a vacina contra o corona, a vacina contra a cobiça já foi descoberta. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso que eu quero encerrar, falando em breves minutos. Já falamos sobre um poderoso vírus que traz mais pecado, morte, que consiste em desejar pessoas alheias, que consiste em desejar propriedades alheias, mas só traz pecado, só traz destruição, só traz infelicidade. Chegou o momento de descobrirmos a vacina para esse vírus. E quem nos diz o nome da vacina é alguém chamado apóstolo Paulo. Em 2 textos com os quais eu quero encerrar este culto, o apóstolo Paulo fala sobre o que pode combater a cobiça em nossos corações. O primeiro desses textos é Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Filipenses, capítulo 4, Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E o que é impressionante é sabermos que, enquanto escrevia esta carta, Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado, mais preso do que brasileiro em época de coronavírus, né? Preso de fato, de verdade. Mas ele escreve coisas importantes sobre a alegria e também sobre a vacina da cobiça. Para de enrolar, pastor, diz logo o que é. Então vamos ler Filipenses 4, 10 a 13, versículos maravilhosos da palavra de Deus. Estou em Colossenses, perdão. Filipenses 4, 10 a 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza. Paulo está agradecendo pelos mantimentos, pelos recursos que os filipenses mandaram para ele. A igreja de Filipenses confiava em Paulo e sustentava o ministério de Paulo. Então Paulo escreve aqui para agradecer. Muito obrigado, porque mais uma vez vocês renovaram o cuidado de vocês por mim. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Agora ele vai explicar o que não está por trás do seu coração. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele termina citando aquele tão famoso versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, como se chama a vacina da cobiça? É o contrário dela. Também começa com a letra C, que se chama contentamento. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode dar um glória a Deus aí onde você estiver. A cobiça é tremenda, é triste, é lamentável, mas existe uma vacina eficaz, e é a vacina do contentamento. Estar contente, estar satisfeito com o que Deus planejou para você, com o que Deus deseja dar para você, com o que Deus deseja trazer para você, seja em relação a pessoas, seja em relação a coisas. Você só vai vencer a cobiça se você for uma pessoa contente, uma pessoa que se contenta com aquilo que Deus traz para você. Isso não significa, irmãos, que nós não podemos desejar algo, mas nós só vamos desejar o que Deus quiser. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar, nós vamos colocar as coisas diante de Deus, nós vamos pedir a direção de Deus, nós vamos pedir a aprovação de Deus, e se Deus não quiser, nós estaremos contentes. Foi exatamente isso que Paulo disse. E talvez você olhe para si mesmo agora e diga: pastor, eu tenho que confessar que eu não tenho tido essa atitude. Eu não tenho sido uma pessoa contente, pastor. E eu tenho uma boa notícia para dar para você. O contentamento é algo que se aprende. Você não nasce com ele, você aprende. O apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente. Paulo não nasceu aprendendo, não. Paulo não nasceu sabendo, não. Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, Deus pode nos ensinar a viver com contentamento. E Ele não apenas pode, mas Ele quer. Deus se agrada disso. E aí você pergunta: como eu aprendo, pastor? E Paulo também responde: com Cristo. É olhando para Cristo, é vivendo com Cristo. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso aqui não significa que você pode dar um salto de 20 metros, não. Ou que você pode correr mais rápido que o Usain Bolt, não. Tudo posso aqui significa tudo posso suportar. Eita glória! Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Amém. Deus nos ensina a viver com contentamento em toda e qualquer situação. É exatamente isso. É exatamente isso. Amados, existe um segundo texto no qual o apóstolo Paulo também fala sobre o contentamento. É 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versos 6 a 10. Eita glória. Fala, Senhor, aos nossos corações, Deus. Precisamos ser transformados. 1 Timóteo 6, versos 6 a 10. Estou caminhando já para o final desta mensagem. Diz assim: depois de falar dos falsos mestres que eram cobiçosos, que só desejavam dinheiro dos fiéis, você conhece pessoas assim? Ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele.
tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que é que eu preciso ter para estar contente? Sustento e o que vestir. Às vezes a gente fica triste não porque não tem isso, mas porque não tem outras coisas que gostaria de ter, né? Se acostumou a ter outras coisas, e aí fica descontente quando não tem. Se tivermos sustento e o que vestir, estejamos alegres, estejamos contentes. Isso é o principal, isso é o básico. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Confirma o que a gente estudou. A cobiça arruína a vida da pessoa, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente que diz que é o dinheiro. Não, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, eita, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por causa da cobiça, alguns se desviam da fé e se atormentam com muitas dores. Cuidado! Cuidado para isso não acontecer com você. Cuidado para você não ser consumido pelo vírus da cobiça. Como, pastor, eu evito que isso aconteça? Com o contentamento. Aprenda a viver contente. Porque Paulo diz que o contentamento vai ser uma fonte de lucro. Olha que interessante. Você quer lucrar? Você quer ganhar? Pois seja contente. Olha como a Bíblia nos dá os meios mais inesperados para alcançar as coisas. Se você quer enriquecer espiritualmente, seja contente. Aí eu fui pensar, mas como assim? Como é que o contentamento é uma fonte de lucro? Como é que o contentamento me faz ganhar? E eu pensei em duas maneiras. Primeiro, ou dois motivos. Primeiro, porque quando você é contente, você desfruta o que tem. Tem gente que tem, mas não desfruta. Por que não desfruta? Porque está interessado no que não tem. Estou certo? Conseguiu entender? Quando você se contenta, quando você está contente, você desfruta o que você possui. Pode ter certeza. Você não precisa do que é dos outros para ser feliz. Você já tem o que precisa para ser feliz. É como aquela frase que diz: eu posso não ter tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. Ah, se nós amássemos o que nós temos. Ah, se nós cuidássemos do que Deus nos deu. Ficamos olhando para o que falta e deixamos de desfrutar o que possuímos. E não entendemos que a felicidade está naquilo que Deus já nos deu. Esses dias eu li um poema que eu batizei de Poema de uma Vida Desperdiçada. E o poema diz mais ou menos assim. Aliás, ele diz exatamente assim, eu copiei. Era primavera, mas era o verão que eu queria. Os dias quentes e o calor ao ar livre. Era verão, mas era o outono que eu queria. As folhas coloridas e o ar fresco e seco. Era outono, mas era o inverno que eu queria. A beleza da neve e a alegria dos feriados de fim de ano. Era inverno, mas era a primavera que eu queria. O calor e o florescimento da natureza. Eu era criança e queria ser adulto. A liberdade e o respeito. Tinha 20 anos, mas queria ter 30, ser maduro e esclarecido.
Eu estava na meia-idade, mas queria estar com 20 anos, a juventude e o espírito livre. Eu estava aposentado, mas queria estar na meia-idade, a presença de espírito sem limitações. A minha vida acabou e eu nunca tive o que eu queria. Sem perceber, essa pessoa tinha, mas não deu valor. Ela tinha tudo o que queria, mas não percebeu. Quantas vezes nós só queremos o que nós não temos? E porque nós queremos o que nós não temos, nós não desfrutamos. Eita, Senhor. Olha ao teu redor. Olha para aquilo que Deus já te deu. Valoriza isso, se contenta. Seja uma pessoa alegre. Isso é grande fonte de lucro. Mas não apenas o contentamento é fonte de lucro porque nós desfrutamos o que nós temos, mas também porque nós recebemos o que nós não temos. Quando nós damos valor ao que Deus nos deu, talvez na sua mente seja pouco, Deus se agrada. E quando Deus se agrada, Deus acrescenta mais. Entendeu? Por que Deus vai te dar mais se você não valoriza nem o que tem? Contada nos evangelhos, de 10 leprosos que decidem, 10 leprosos, aquela história contada por Jesus, que clamam a Jesus por cura, e Jesus cura os 10. Manda que eles façam algo, eles fazem, e eles são curados. Quantos dos 10 voltam para agradecer a Jesus? Dos 10, apenas um. E o que é que acontece com esse um? A história conta que esse um não apenas foi curado, mas foi salvo. Quem volta para agradecer, recebe bênçãos ainda maiores. Por isso que o contentamento, ele é grande fonte de lucro. Ele faz você desfrutar o que tem e faz você receber até o que não tem. Deus acrescenta. E quando Ele acrescenta, você agradece ainda mais, porque para você o que já tinha já era suficiente. Nossa, que atitude bela e que atitude que alivia os nossos corações. Eu queria nesse momento convidar você a fazer uma oração, pedindo duas coisas ao Senhor. Primeiramente, pedindo perdão. Perdão por ainda ser uma pessoa cobiçosa. Perdão por ainda não ser uma pessoa contente. Perdão por ainda ser alguém que cobiça uma mulher que não pertence a você, que cobiça um homem, que cobiça um carro, que cobiça um celular, que cobiça uma casa, que cobiça um cargo, seja lá o que for. Deus conhece os nossos corações. Pode ser invisível para os homens, mas não para Deus. Peça perdão a Ele do fundo do teu coração. Ele já sabe, mas Ele quer que você confesse. Em segundo lugar, peça poder. Poder para ser não apenas Deus no céu, mas também as pessoas na terra. Isso é um desafio que eu faço. Passem a te conhecer daqui para frente como uma pessoa diferente. Nossa, fulano agora tem uma atitude diferente. Ele agora vive contente. E elas vão ver Deus na minha vida e na tua vida. Assim nós encerramos o 10º mandamento. E a minha oração é que Deus faça uma grande diferença no meu caráter e no teu caráter. Quero convidar você a orarmos agora. Se você não conhece Jesus, se você não entregou a sua vida a Ele, eu não conheço uma oportunidade melhor do que essa de você fazer, não importa onde você esteja. Fale com Ele, peça perdão, convide-o para entrar no teu coração. Se você já é crente em Jesus, neste momento, renove os seus votos com Ele. Como eu disse, algumas pessoas têm se desviado nessa época.
eu quero fazer ainda mais. Eu me dei conta que estou fazendo pouco, mas quero fazer mais para o meu Senhor. Ele merece mais. Renova agora os teus votos com Ele. E diz, Senhor, eu quero te servir ainda mais. Eu estava te servindo, era pouco, mas agora eu vou falar ainda mais de Ti. Eu vou louvar ainda mais, eu vou agradecer ainda mais. Me ajuda a ser uma pessoa diferente. Deixa eu orar por você. Querido Deus e amado Pai, contempla agora, Senhor, esta pessoa que está falando contigo, Pai, que está neste momento se arrependendo, que está neste momento se humilhando, que está neste momento ouvindo, não a palavra de homem falho como eu sou, mas a tua palavra, Senhor, viva e verdadeira. Senhor, estudamos nessa noite sobre os sintomas da cobiça, sobre os prejuízos que ela causa na nossa vida. Senhor, não podemos nos iludir com ela. É por isso que agradecemos, porque o Senhor nos ensinou o outro lado, a vacina para esse vírus, que é o contentamento. Então, Pai, agora nos ensina a sermos pessoas contentes, a sentirmos o contentamento, a falarmos como pessoas que possuem o contentamento. Sabemos que não conseguiremos fazer isso sozinhos, por isso confiamos em Ti. Vem nos ajudar, transforma. Se há alguém se renovando agora, Pai, renovando os votos, abençoa mais e mais. Oramos, Senhor, pelo nosso... É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Antes de encerrar, eu queria avisar que no próximo domingo, dia 12, estaremos relembrando a Páscoa, celebrando a Páscoa, e também realizaremos a ceia do Senhor. Tá bom? Que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima semana. Que Deus os abençoe.